Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais explosivos da filosofia, A Genealogia da Moral, de Friedrich Nietzsche. A ideia aqui não é dizer o que é certo ou errado. Pelo contrário, vamos bancar os detetives e investigar a própria origem dos nossos valores. Preparados? Então vamos lá! A investigação do Nietzsche já começa com essa pergunta que é uma verdadeira bomba. E se os nossos conceitos mais básicos de bem e mal não forem verdades absolutas, mas, na verdade, invenções humanas, coisas criadas num momento específico da história por motivos bem específicos? Para a gente ter uma ideia do tamanho da provocação, é só comparar com a visão mais comum da época. Os psicólogos ingleses diziam que bom era aquilo que é útil para todo mundo, o que é altruísta. Para o Nietzsche, essa explicação era muito superficial. Ele não queria saber o que é útil, ele queria saber quem foi que pela primeira vez bateu o martelo e disse o que bom significava e por quê. E é isso que nos leva ao primeiro passo da nossa investigação: rastrear a palavra bom até a sua fonte. Quem foram os primeiros a se chamarem de bons? E aqui está a primeira grande revelação de Nietzsche. A moral não foi criada por quem recebeu a bondade, pelo contrário. Foram os poderosos, os nobres, a aristocracia, que olhou para si mesma, para o seu poder, para o seu status e simplesmente declarou: nós somos os bons. Então, o pulo do gato aqui é esse conceito, o pathos da distância. É como se fosse um abismo psicológico que os nobres sentiam existir entre eles e o povo comum. Essa sensação de superioridade deu a eles o direito, na cabeça deles, de criar valores, de dar nome às coisas. Bom era basicamente um espelho de quem eles eram. Isso nos leva direto ao primeiro dos dois sistemas morais que Nietzsche identifica: a moralidade dos nobres, ou, como ele chama, dos senhores. A essência da moralidade dos senhores é a autoafirmação pura. Ela não precisa de aprovação de ninguém. Ela nasce de um sim gigante para a vida, para a força, para a saúde, para o poder. É uma moralidade que cria, que não reage. As características são bem claras, né? Eles criam os valores. Bom é tudo que se parece com eles. E o que eles chamam de ruim? Atenção, não é mal no sentido que a gente pensa hoje. Ruim era só um detalhe, uma referência a tudo que era comum, fraco, plebeu. É uma moralidade ativa, que celebra a vida com toda a sua força. Mas toda boa história tem uma virada de roteiro. E agora a gente chega no ponto de virada dramático: a criação de um código moral totalmente oposto, forjado pelos impotentes. O motor dessa nova moralidade é uma palavra em francês que o Nietzsche usa de propósito: ressentiment. Não é só um ressentimento qualquer. É um tipo de ódio venenoso que, por não poder agir, se torna incrivelmente criativo. Já que os fracos não podiam lutar de frente contra os fortes, essa energia toda se voltou para dentro e deu origem a novos valores. A moralidade dos escravos começa com um não aos seus opressores. E esse não foi só uma negação passiva, foi o combustível para o ato mais radical da história da moralidade. Uma vingança espiritual que virou de cabeça para baixo todos os valores dos senhores. E essa imagem aqui mostra a genialidade sombria dessa revolta. A moralidade escrava pegou tudo aquilo que o nobre valorizava, poder, riqueza, felicidade, e carimbou como mal. E na outra ponta, transformou a sua própria condição, a fraqueza, a pobreza, o sofrimento em virtude, no novo bom, uma inversão completa. Nietzsche enxerga o clímax histórico dessa guerra moral como uma batalha de titãs entre dois ideais da antiguidade. De acordo com Nietzsche, os criadores históricos dessa revolta dos escravos na moral foram os judeus. Ele enxergava isso como um ato da mais espiritual das vinganças, onde um povo sacerdotal, sem poder militar, conseguiu se vingar dos seus conquistadores, não com espadas, mas com uma reavaliação radical de todos os valores. E essa reavaliação de valores, na análise de Nietzsche, foi um sucesso estrondoso. Ela foi herdada e aperfeiçoada pelo cristianismo, que a espalhou pelo Império Romano e, no fim das contas, se tornou a moralidade dominante de todo o mundo ocidental. Então, vamos ver como essa história se desenrolou. Primeiro, o conflito. Roma, com seus ideais de nobreza e poder de um lado, Judeia, com sua moralidade sacerdotal, do outro. Segundo, a reavaliação. A Judeia vira a mesa, transforma a força romana em mal e a própria fraqueza em bem. E terceiro, a vitória.
Essa nova moralidade conquista o coração do império e se torna a base da nossa civilização. Para fechar, vamos explorar as consequências dessa vitória que já dura 2000 anos, sempre na perspectiva de Nietzsche. A pergunta fundamental que Nietzsche deixa no ar é: qual foi o impacto real do triunfo da moralidade dos escravos sobre a humanidade? E a resposta dele é bem sombria. Para Nietzsche, o preço dessa vitória foi a domesticação do ser humano. Nos tornamos mais seguros, mais previsíveis, sim, mas também medíocres. Perdemos a capacidade de temer e de admirar a grandeza. O resultado final para ele é um cansaço profundo com a própria humanidade, um sentimento de que nada mais importa. Em uma palavra, niilismo. E é fundamental a gente entender a escala de tempo aqui. Nietzsche não está falando de uma moda passageira. Ele está descrevendo uma guerra de valores que já dura mais de 2 milênios, uma batalha que moldou silenciosamente as fundações do nosso mundo. E assim, a gente encerra com a pergunta final e bem inquietante de Nietzsche. Ele nos deixa pensando se essa guerra de valores realmente terminou ou se ela continua acontecendo silenciosamente, dentro das nossas culturas e, quem sabe, até dentro de cada um de nós.